Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao evento de lançamento da nossa pesquisa de governança corporativa em startups. Eu sou Luiz Ponzoni, sócio da PwC, sou líder de novos negócios e inovação na PwC. Eu me autodescrevo como um homem cisgênero, cabelos curtos, grisalhos, barba grisalha, estou aqui camisa branca, paletó azul, calça jeans, e é um grande prazer receber a todos vocês aqui. Eu vou estar conduzindo o nosso encontro aqui em parceria com a Isadora Faria. Isadora. Obrigada, Ponzoni. Bom dia a todos. Bom, eu sou Isadora Faria, sou gerente sênior de novos negócios e inovação aqui na PwC Brasil. Durante 7 anos eu atuei na nossa área de consultoria em governança, riscos e compliance, e acho que um pouco do motivo também porque essa pesquisa surgiu, a gente é muito apaixonado por esse tema aqui. Bom, vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, cis, eu estou de calça jeans, paletó branco e camiseta branca, cabelos castanhos, já com umas pinceladas de cabelos brancos, compridos, e eu estou com um sapato bege. Eu vou pedir agora que os nossos convidados, por favor, se apresentem. Camila, começando por você, depois o Dani, e aí lembrando de se autodescrever também, por favor. Obrigada, Isa. Eu sou Camila Simão, cofundadora da Mangue. Venho aqui representar a BR Angels, a associação a qual eu faço parte, com a visão de investidora. Sou uma pessoa branca, morena, estou vestida de calça e paletó preto e uma camiseta branca da Mangue. Bom dia, pessoal. Sou Daniel Grossi. Eu sou cofundador da Liga Ventures. A Liga é uma empresa focada em apoiar grandes empresas a estruturarem, planejarem suas estratégias, executarem suas iniciativas de inovação aberta com startups. Já aceleramos mais de 300 startups, executamos mais de 500 projetos com mais de 100 grandes empresas. Na Liga eu sou responsável pelo nosso time de scouting, de prospecção e seleção de startups, pelas nossas iniciativas de Data Analytics e também pelas nossas frentes transacionais aqui de M&A e Venture Capital. Eu me autodescrevo como um homem branco, cabelo preto, curto. Estou vestindo uma camisa verde, calça jeans, tênis preto. Boa. Só para dar um recado, né? Hoje nós deveríamos ter mais um representante aqui da PwC, o Rodrigo Marcati, mas infelizmente ele teve um problema de saúde, ele não vai poder estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que ele está no chat. Marcati, a gente conta com as suas perguntas e a sua participação, viu? É isso. Legal. Bom, eu queria então super agradecer a Camila e o Daniel por terem aceito aqui o desafio de discutir a pesquisa que saiu do forno agora, né, com a gente. E queria começar já agradecendo o apoio estratégico que a gente teve da Liga Ventures na realização da pesquisa e agora no resultado que a gente divulga, né? E também agradecer outros apoiadores que tivemos, como o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, a BVCAP, o BR Angels, né? Tem hoje a Camila aqui representando, e o Agtech Garage, né, que nos foi importante aqui na realização da publicação, como eu comentei, né? Além, é claro, de todos os empreendedores e investidores que responderam à nossa pesquisa, né? Sem eles a gente não estaria aqui, né? Como é que surgiu isso tudo, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento de aparente cautela no que se refere à realização de aportes de investidores, né, em startups. O que a gente ouve, até frequentemente, é que o dinheiro ele continua disponível para investimento, né, mas ele está cada vez mais seletivo na escolha por startups que possam demonstrar fundamentos sólidos no que se refere a produto, modelo de negócio, sustentável, né, mecanismos eficientes de gestão e controle, né? Foi daí que surgiu a nossa pergunta, né, que era, poxa, qual será hoje o status das startups no que se refere à governança corporativa? É possível medir isso, né? E segunda pergunta, o fato das startups se apresentarem
com uma maior solidez em questões de governança corporativa é realmente um diferencial nas expectativas dos investidores no momento de decidir por um investimento, né? Então, essa foi a pergunta que nos atraiu, né? E a partir daí a gente entendeu que era importante buscar um framework, né, para que a gente fizesse a pesquisa. O IBGC lançou o seu framework em 2021, trabalho muito bem feito, né, pelas comissões do IBGC, e aí a gente saiu em busca aí da criação da pesquisa, né? Então, o que a gente pretende hoje aqui, além de lançar a pesquisa, que daqui a pouco a gente fala sobre a disponibilização dela no nosso site, em mídias sociais, é debater aqui com Camila, com Daniel, um pouco sobre os principais resultados dessa pesquisa, né? E o que a gente, né, pode encontrar como principais destaques, né? Bacana. Bom, eu vou apresentar rapidamente a metodologia da nossa pesquisa, falar um pouquinho sobre o framework do IBGC e aí a gente já entra aqui no que importa, que é, né, o nosso debate e a opinião dos nossos convidados. Bom, então, como o Ponzoni mencionou, a nossa pesquisa teve como base o framework do IBGC de governança corporativa para startups e scale-ups. E o framework ele foi muito feliz, né, de identificar cada uma das práticas que devem ser adotadas pelas startups de acordo com a sua fase de desenvolvimento, né, de ideação, validação, tração e escala. E aí, para cada uma dessas etapas, eles citaram, né, indicaram 4 pilares em que essas práticas elas estão identificadas. Então, o primeiro pilar é a estratégia de sociedade, que trata da visão de médio e longo prazo e das questões da sociedade. O segundo é pessoas e recursos, né, que trata de capital intelectual e outros recursos tangíveis e intangíveis necessários à operação da startup. Tecnologia e propriedade intelectual, que acho que essa é bem direta, né? Trata ali do capital, da proteção da inovação e da proteção da propriedade intelectual em si, e processo de accountability, que é o pilar que permite que a startup crie bases sólidas para ter um crescimento sustentável. E aí a nossa pesquisa, né, ela teve então 2 questionários. O primeiro foi para as startups, que nós contamos com 169 participantes, e para elas nós pedimos que, além de identificar a fase em que elas estão, elas também identificassem, né, indicassem quais são as práticas que elas já estão adotando. E aí acho que o grande diferencial dessa pesquisa foi ter escutado os investidores, e para eles nós pedimos que eles identificassem em qual fase mínima eles gostariam de ver aquelas práticas já adotadas, né, implementadas pelas startups. E foi o cruzamento, então, desses dados, dessas 2 informações, que trouxeram os principais insights que nós vamos debater aqui hoje, tá? Bom, antes de a gente começar o debate, eu só queria dar um recado para quem está no chat. Gostaríamos que vocês enviassem perguntas para a gente durante o evento. A gente vai tentar colocar as perguntas de vocês no debate ao vivo, né? A gente não vai esperar até o final. Então, participem conosco, por favor, mandem as suas dúvidas e suas considerações. Então, vamos começar pela fase de ideação, né? Bom, fase de ideação, a startup está muito no início, está preocupada em, né, tirar a sua ideia do papel, entender qual o gap de mercado que ela se propõe a resolver, desenvolver a sua ideia. Então, de fato, não faz muito sentido cobrar muito da startup nesse início, né? Acho que o empreendedor está muito focado no desenvolvimento da ideia. E foi isso que nós vimos no Frame. O framework, ele realmente tem poucas indicações de prática. Mas aqui a gente viu que um dado interessante, né? Uma indicação interessante. As startups estão muito avançadas na adoção dessas práticas. A gente está vendo um alto nível de maturidade delas, tanto no pilar de estratégia, né, já cuidando ali das questões de sociedade, e também do pilar de pessoas, né, 83% das startups já possuem uma rede de mentores no pilar de pessoas, o que é muito bacana. Mas os investidores não esperam ver muitas coisas nessa etapa. A gente viu que os investidores não têm ali, não exigem um grau tão alto de maturidade. Então, Dani, eu vou começar por você. Assim, fomos surpreendidos, na verdade, por essa alta maturidade das startups e a baixa expectativa dos investidores está bem em linha com o Frame, né? Então, assim, eu queria ouvir de você, né, que tem tanta experiência com startups. O que você acha desse resultado? Boa, Isa. Acho que tem alguns insights legais que a gente tira daí, né? Até um destaque que você deu aqui, né, que foi de 83% já tem uma rede de mentores, ou
consultores ali apoiando essa startup, acho que é um número que chama bastante atenção e ele nem está no framework, né? Assim, não é uma exigência do framework que nessa fase a startup tem. Eu acho que isso reflete duas coisas que eu acho que são bem interessantes. Uma é o interesse das startups em saber que elas precisam contar com outras pessoas nessa jornada, estão empreendendo pela primeira vez, boa parte dessas pessoas estão empreendendo pela primeira vez, contar com pessoas que já passaram por ali, né, para dar esses primeiros passos, ou que são especialistas no mercado em que a startup está atuando, e isso é muito legal. O outro, acho que reflete também um amadurecimento no ecossistema. A gente tem muita oportunidade de fomento, né, de apoio ao empreendedorismo, à inovação, grupos de anjo consolidados, como é o caso da BR Angels, na universidade, enfim. Então, eu acho que também tem muita disponibilidade de profissionais que estão apoiando startups nessas jornadas iniciais, o que é muito legal. Eu acho que o que chama mais atenção aqui, falando aqui de uma maturidade grande das startups nessa etapa, acho que tem alguns pontos importantes que eu acho que chamam a atenção aqui. Primeiro, que tem um alinhamento grande entre framework, investidores e startups, né, quando a gente vai olhar o resultado da pesquisa, o que é muito legal, significa que as expectativas estão alinhadas, né? O framework do IBGC ele é bem assertivo ali em falar que nessa fase a startup ela precisa se preocupar com questões iniciais ali da sociedade, né? Alinhamento de expectativas, alinhamento de visão ali, de responsabilidades dentro da sociedade, o que é super importante, e com os primeiros passos ali na propriedade intelectual, porque na fase de ideação a startup não tem nada, né? Ela está começando um negócio. Então esse alinhamento ele vai ser bastante importante e é legal que isso está bem alinhado aqui entre startups, investidores e o framework. Acho que só um ponto de cuidado para a gente ter aqui é que maturidade demais não necessariamente é bom nessa fase, né? Na fase de ideação, e não dá para ser mais realista que o rei, né? Quando você está empreendendo, você quer resolver um monte de coisa, você está querendo estruturar a sua empresa e tudo, mas foco é muito importante. Você precisa nessa fase validar o seu problema de mercado e traçar um caminho para o seu MVP. Se você está gastando tempo estruturando uma área de relação com investidores, fazendo um processo de planejamento de orçamento e estratégia muito estruturado nessa fase, você está gastando energia no lugar errado. Então, acho que é importante que nessa fase especificamente, principalmente nesse começo de jornada da startup, meio clichê falar isso, mas menos é mais. Assim, foco é bastante importante. Então, acho que salvo algumas exceções, startups que já começam capitalizadas, mas a grande maioria dos casos, ficar atento ao framework e às expectativas dos investidores, eu acho que pode ser um balizador legal para os empreendedores que estão nessa fase. Legal, poupar energia para concentrar naquilo que realmente precisa da sua atenção, né, Dani? Boa. Camila, o Dani até trouxe na fala dele, né, que a gente viu um outro dado super importante, que 33% das startups nessa fase já possuem uma área ou uma função de relação com investidores, né? E aí você, como investidora anjo, como parte da BR Angels, que é uma comunidade super relevante, queríamos ouvir a sua opinião como investidora. A gente sabe que você também tem uma experiência como empreendedora, então fique à vontade também. Mas comenta um pouquinho desses dados, dessas discrepâncias. Esse resultado é muito interessante, porque e depois, ao longo da pesquisa, nós vamos perceber que em alguns momentos é esperado isso e não tem, mas eu vejo que a fase de ideação, os empreendedores estão tentando se consolidar naquele contexto. Então, até quando falar, criando acordo de sócios, não é para o investidor, eles estão fazendo aquilo para eles entenderem o modelo de funcionamento deles. E quando fala de buscar mentor, eles estão buscando mentores para validar um pouco a ideia deles, validar o modelo deles, conversar com outras pessoas. Então, assim, são coisas que não são exigidas formalmente, mas que de alguma forma é o que ajuda eles a consolidarem a ideia deles, a testarem, a levantarem mais hipóteses, a abrir os campos de hipóteses deles para poder fazer. Então, assim, como investidor, o que o acordo de acionistas faz diferença nesse momento? Não é relevante. Agora, para o empreendedor é super importante ele ter isso. De alguma forma, aquelas pessoas estão se dedicando a esse negócio, eles têm que saber como que isso vai sair do papel na hora que sair. Então, eu acho até natural quando a gente vê o que é esperado, que é pouca coisa,
e o investidor, mas também entendo que os empreendedores têm que fazer algumas coisas para eles. Então, acho que tem 3 olhares aí. Tem o olhar do que é exigido investidor, do que você precisa para a startup e do que os empreendedores precisam para ter segurança naquele contexto. Bacana, muito bom. Vamos lá. E só um ponto, a relação com investidores, geralmente não se tem uma área de relação com investidores. Só que o founder, um deles, está preparado para lidar com investidores, porque ele tem uma ideia, ele vai precisar de dinheiro para aquela ideia. Então, ele foca nisso. O que mais para frente, ele tem outras funções, ele já não foca tanto. Já conseguiu o dinheiro. E quando a gente fala de relação com investidores no IBGC, é a questão do reporte, a questão do acompanhamento. E se você for perguntar a fundo para os investidores nessa fase, eles não têm isso. Legal, boa. Bom, já temos aqui uma pergunta da nossa audiência. Pode ter acesso ao material do IBGC para startups? Sim. Ronan, obrigada pela pergunta. Sim, você consegue baixar o material do IBGC direto no site do IBGC, acho que você tem que fazer um cadastro, mas o material está disponível e a gente recomenda demais a leitura, o material está muito, muito bom. Isso aí. E, bom, já a nossa pesquisa vai estar disponível hoje, né, no site da PwC, então, né, pwc.com.br, todo o material da nossa pesquisa já está disponível, né? A partir de hoje. Os links também estarão nas nossas redes sociais, então também acompanhem por lá. Com certeza vocês vão ter acesso a esse material de uma forma bem fácil. A pesquisa é muito legal, que ela traz um pouco essa análise do que você faz, e uma das coisas, um dos principais materiais dessa pesquisa é o que você faz que você não precisaria fazer, nem para a sua segurança, nem do investidor, nem do IBGC. Isso aí você está fazendo porque você quer e não vale a pena. Então, eu acho que chama a atenção dos empreendedores para alguns pontos super relevantes. Bacana. Ponzoni, vamos falar de validação? Vamos sim. Bom, depois da fase de ideação, né, existe, né, nesse framework, na literatura, né, que a próxima fase na vida de uma startup, na jornada, seria a fase de validação, né? Após a ideação, na validação, a importância dessa fase aqui é você realmente chegar no seu produto mínimo viável, né? Porque a gente chama muitas vezes de MVP na sigla em inglês, né? Então, o objetivo aqui da startup é experimentar ao máximo o seu produto, o seu mercado, o seu modelo de negócio, né? Realmente buscar a melhor forma de responder aquelas hipóteses que foram criadas na fase de ideação, né? A nossa pesquisa, né, as respostas dadas pelas startups trouxeram temas interessantes em alguns pilares, né? Então, uma coisa que surge é que, por exemplo, um número interessante de startups respondeu, 41% respondeu que nessa fase já começa a implementar controles internos para apuração de resultado, né? 41%. E também já evoluíram para a implementar modelos de orçamento, né, de gestão e planejamento, né? Que é uma prática que, com certeza, ela vai ter que estar bem consolidada na fase seguinte, que é a fase de tração, mas já aparece aqui 41% das startups com esses mecanismos, né, de processos e accountability que a gente fala implementados, né? E aí, queria voltar uma pergunta aqui para a Camila em relação a isso, né? Ou seja, como é que ela observou, né, enquanto investidora e, enfim, também mentora de startups, como é que ela observou esse resultado, né? Quer dizer, nessa fase, a gente já ter o início ali de mecanismos e processos para apuração de resultado, acompanhamento de resultado, né? É que, de novo, assim, pensando no investimento anjo, como a gente está mais no início da cadeia, você consegue perceber, alguns deles, depois da fase de ideação, eles, para fazer o MVP, eles já têm investimento. E se eles não têm, eles vão precisar logo em breve. Então, por mais que a gente fale que nessa fase não é necessário, ele precisa acompanhar. Quando se fala de medir resultado, você está medindo o resultado daquilo que você está implementando.
Se funciona, se não funciona. Se você está testando uma hipótese, você tem que conseguir medir. Então, é uma coisa formal? Não, mas você precisa fazer. E, ao mesmo tempo, ou você já recebeu o investidor e, de alguma forma, você precisa controlar, porque o investidor não te dá cheque em branco, o investidor pergunta o que você vai fazer com o dinheiro dele, e depois ele quer saber o que você fez. Então, ele vai e fala, tá bom, eu vou investir na sua empresa, mas eu preciso ver o número. E se nessa fase ele ainda não tiver pego e precisar pegar na próxima, ele vai precisar disso de qualquer forma. Então, acaba que não dá para ser um negócio muito solto. A pessoa teve uma ideia, a ideia é brilhante. Agora, para executar, eu preciso de um capital, que pode ser, a gente pode despender nosso, ou posso pegar investimento. Então, de alguma forma, ele precisa começar, sim, a medir isso. De novo, se não tiver investidor, que não seja para mim, mas a hora que ele for me pedir investimento na próxima fase, vou virar para ele e falar como é que estão seus números, como é que está a sua projeção, como é que estão seus resultados. E se ele não tiver colhido isso ao longo desse processo, as informações dele vão estar superficiais com base no que a gente exige. E aqui é natural também, né, Camila, que esses indicadores, eles conversem muito com o caixa, né? Quer dizer, como que aquela startup está consumindo aquele recurso, né, vis-à-vis o plano que ela implementou. Então, os indicadores vão falar muito de caixa e vão falar muito também daquilo que mede o mercado, né? Realmente a aceitação daquele produto ao mercado, né? Novos clientes, retenção de clientes. Exatamente. E startup, muitas vezes, para testar o produto, começa com estratégias você vê várias estratégias, vou fazer parceria e dar desconto, e você não tem que pagar o primeiro período, depois você tem que ver se isso vai virar, para saber se o produto deu certo. Não é se o cara conseguiu implementar um negócio gratuito que eu dei para ele, é se ele vai querer pagar por aquilo depois do período. Então, tem vários indicadores aí que são super relevantes e afetam diretamente a possibilidade de ter novos aportes. Falar um pouco com o Daniel. Aí, Daniel, quando a gente vai para o pilar de pessoas e recursos, a gente também nota que aqui começa a aparecer um gap assim, né, entre o framework, expectativas e as startups, né? Como quando a gente observa assim, você que já trabalhou trabalha com startups em programas de aceleração, aproximação com corporações e tal. Quando você olhou ali para o pilar de pessoas, nessa fase, né, como é que você avalia, o que você encontrou ali de importante ali no que se refere à maturidade, né? Legal, Ponzoni. Acho que é um ponto bem chave para a gente trazer para essa discussão, e quando eu estava olhando o resultado da pesquisa, eu estava pensando bastante nisso, né? Camila, acho que vai concordar comigo, que quando a gente vai olhar startups em todas as etapas, mas principalmente nessas iniciais, time é um pilar fundamental. E nessa fase do MVP, basicamente o que você vai ter ali são os founders, né, de sócios ali que começou o negócio, alguns funcionários-chave que chegaram para contribuir para o negócio, e um pouquinho de dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Então, o que a empresa tem é o time, né? E se esse pilar está descompensado, provavelmente a gente vai ter problemas ali, né? A gente olha, por que startup por que uma startup quebra, por que uma startup falha, assim, né? Acho que tem dois grandes motivos que a gente vê com muita recorrência. Uma não achou o product market fit. Ela criou um negócio que ninguém vai se interessar, ou ninguém. Não o suficiente para aquilo se validar como um negócio, né? E nessa fase de MVP, você está perseguindo isso, o product market fit. E o outro é time. Putz, aquele não era o time certo, ou teve algum tipo de conflito entre o time. Então, a gente tem que ser muito diligente com os recursos, que são bastante escassos nessa etapa, e basicamente recurso aqui a gente está falando de gente, né? E às vezes eu acho que uma coisa que chama a atenção, e acho que reflete no dia a dia, os empreendedores, quando estão começando o seu negócio, eles podem se perder um pouco aqui, eu preciso sim montar um time forte, um time complementar, um time sólido, mas acho que tem algumas coisas de governança que às vezes podem ficar negligenciadas nesse processo, que vão ter impactos depois. E aqui, eu falei no item anterior da gente ter cuidado para não desperdiçar energia com as coisas erradas, né? Aqui, se a gente não gasta um tempo olhando para os pilares de governança que a gente cita aqui, que tem a ver com alinhamento de expectativas em relação ao negócio, em relação à sociedade, alinhamento de visão,
alinhamento de compensação, remuneração, se a gente não gasta uma energia nisso agora, isso vai gerar um gasto muito maior de energia ao longo do tempo. A governança ela precisa jogar junto, ela não pode ser um desperdício de esforço. A gente não precisa trabalhar a governança porque a gente precisa seguir um checklist, é porque ela precisa trabalhar junto com o negócio, né? Então, se a gente não tem essas expectativas alinhadas, com certeza isso vai dar muito problema ao longo do processo de validação. A gente vai ter que parar muitas vezes para rever as coisas, rediscutir as coisas entre o time, riscos de conflito. Se a gente gasta uma energia fazendo isso agora, a gente previne esse desperdício de esforço. Outro ponto é a questão ali que tem a ver com você formar uma rede de mentores e conselheiros, advisors, né? Que também vão servir para você economizar tempo, para você economizar recurso. Em vez de você ter que aprender tudo sozinho, né, ir lá e bater a cara na parede 10 vezes, conta com a experiência de quem já fez isso. Então, esse é um ponto que chama bastante atenção. Eu acho que são detalhes pequenos que se a startup investe alguma energia para estruturar isso aqui, ela vai prever, ela vai salvar muito esforço no futuro. Assim. Acho que tem um ponto também que você falou na questão de pessoas. Às vezes a startup ela começa com um time que não tem o expertise para fazer o que eles querem fazer. E isso é um problema gigantesco que você vê. Às vezes eu olho assim, os founders e falo, cara, é uma empresa de tecnologia. Ninguém tem experiência em tecnologia aqui. E aí você vai criar uma empresa de tecnologia onde os founders não têm experiência, onde você vai pegar uma pessoa que não é founder, vai pagar para ela fazer o seu negócio. Então, assim, vai ter uma pessoa que não é do time core fazendo o seu produto efetivamente. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que se preocupar ao montar o time. E aí fala isso na visão de investidores, que isso foi lição aprendida para mim, como para fazer. Como começar a startup, fala, o que vocês precisam fazer? É empresa de tecnologia? Precisa de um cara de tecnologia. Empresa de ESG, precisa de alguém que entenda de ESG. Então, você vai compondo o time, e para mim eu acho isso muito importante, que no time de founders tenham os principais skills que você precisa para manter o negócio de pé. Ainda que não seja o mais expert que vai chegar no final, mas que consegue te levar até um ponto onde você vai ter caixa para poder trazer gente mais forte que você. Não tem como fugir de algumas coisas, né? Ou seja, nessa etapa aqui, como você disse, né, a startup ela já começa com captações. Eu imagino que nas avaliações que você faz, Camila, você encontrar startups que começam já na busca por recurso e, por exemplo, o tema estratégia e sociedade está mal resolvido, né? Os acordos entre os sócios, a relação ali, isso inviabiliza, né? Ou mesmo, como você falou, um time muito disforme, né, desequilibrado vis-à-vis o propósito, versus uma startup que chega redondinha em algumas coisas básicas, como acordo dos sócios, né, papéis e responsabilidades dos sócios bem definidos, a skill dos sócios bem definida ali. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente, porque no fim, nesse momento, você tá investindo no time, nos founders, principalmente, no time todo, mas principalmente nos founders, que é quem tá realmente comprometido com aquele negócio. Então, você está investindo neles, e é eles que você vai olhar. Se tiver muito buraco ali, ou se não tiver sinergia, ou se não tiver harmonia, ou se eles não souberem trabalhar juntos, ou se faltar skill, todos esses são pontos que você vai considerando na hora de pensar se vale a pena ou não, porque a chance dele dar certo versus uma empresa que está mais estruturada fazendo a mesma coisa, já que está todo mundo começando, o que vai definir são as pessoas. Legal. Ponzoni, posso só fazer um complemento antes de a gente ir para a pergunta? Claro. O Rodrigo Marcati, que é o líder do nosso grupo que atende startups e investidores, né? Ele inclusive morou no Vale do Silício, atendeu startups. Ele tem uma fala que eu acho muito boa, que lá na frente resolver problemas é muito mais caro. Então, quando a gente está olhando principalmente para esses temas que nós falamos aqui de gestão orçamentária, enfim, de todo esse controle financeiro, de performance, de indicadores, quanto antes, né, deixando aqui todos os disclaimers que nós já fizemos, né, mas quanto antes melhor, porque começar certo nessa etapa vai poupar trabalhos que são muito caros e muito difíceis de resolver lá na frente, né? Então, eu gosto dessa fala do Marcati, que trabalha com startups, atende startups, já auditou diversas startups aqui e fora. Então, acho que é um ponto bem bacana aqui. Isa, tem uma pergunta do Marcial Lopes Filho, né, que está nos acompanhando, que a gente
né? Vou passar para a Camila e para o Daniel também, né? A pergunta é se na visão, os empreendedores, na visão de vocês, estão se apresentando de forma mais profissional e menos românticos, né? Na experiência de vocês, né? Então ele comenta que em reuniões de empreendedores, investidores, verifica a utilização... bom, aqui já falando outra pergunta, né? Então vamos na primeira, que são duas. A primeira é se na visão de vocês têm visto o empreendedor chegar mais profissional, menos romântico, melhor preparado. Acho que principalmente podemos falar aí dos últimos 18 meses, a experiência de vocês, né? Começando com a Camila. Na minha visão, sim, bem mais. Eu acho que... E não é nem uma questão de mercado, é porque antes começaram aquelas startups que, tipo, de uma ideia do nada virava um negócio gigante, a pessoa falava, por que eu não participei disso? Hoje, os mundos se convergem muito. Eu falo que uma das grandes riquezas que eu vejo na BR Angels é que os mundos se convergem, o mundo dos empreendedores com o mundo dos executivos. E a gente consegue chegar no meio termo onde você vai fazer um negócio que é sustentável, um negócio que é estruturado minimamente, olhando para o futuro e não deixa de ter inovação. Então, assim, você traz a experiência, mas você traz a ousadia e você consegue consolidar isso e criar um ambiente muito, muito bom. Então, sim, estão mais profissionais porque está sendo exigido isso deles. Quando você converge esses dois mundos, não dá mais para você fazer um negócio. Dá, mas antes você via os empreendedores kamikaze. O cara ia lá, fazia um negócio do nada, um dia era tudo, um dia era nada, era all-in o tempo inteiro. E hoje não. Hoje você precisa ter um pouco mais de estruturação. E isso você vê em empresas, por exemplo, que foram inovadoras lá atrás, na fase de scale-up, que é mais para frente, passando por isso. Sim, E se você não começou, geralmente quem está ali não faz. Então aí você tem aquele momento de que quem trouxe a gente até aqui não vai levar a gente mais para frente. E hoje eu acho que a gente já começa na base, fazendo gente que consegue levar um pouco adiante. Daniel, você também, né, lá na Liga, vocês trabalham muito a preparação da startup para se relacionar com a corporação, né? Sim. Então você também consegue medir essa maturidade, esse maior profissionalismo, né? Sem dúvida, assim, eu concordo muito com o que a Camila colocou e acho que pegando o gancho, Ponzoni, bom, a gente já está há algum tempo nessa trajetória ali, né? E quando a gente olhava para 7, 8 anos atrás, ali, quando a gente trabalhava com empreendedorismo, inovação, a gente vinha... Era um ecossistema muito menos maduro do que o que a gente tem hoje. Então, a gente via muitas pessoas empreendendo que, putz, a pessoa ia lá na academia e falava, pô, preciso fazer a gestão aqui de qual que é o meu treino, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou criar um app para isso. Putz, eu fui no meu... eu precisava dar banho no meu pet e tal, então vou criar um... Mas ele não era um profissional dessa área, não tinha nenhuma experiência ali no varejo, não tinha experiência na área de educação física e afins, e falava, não, vou ter uma ideia brilhante aqui e vou mudar esse mercado, né? Hoje, a gente já vê um perfil de empreendedores chegando no mercado que é muito mais preparado. Às vezes com muito mais rodagem, desenvolveram um networking naquela área, desenvolveram uma bagagem naquele mercado que eles estão atuando, formaram um time forte e estão dando o próximo passo. Então, o nosso trabalho mudou muito de lá para cá. Assim. Antes a gente tinha que fazer um trabalho de base muito mais sólido, e hoje a gente já vê que tem empreendedores que já chegam num nível muito mais preparado. O que eu não sei se é exatamente um contraponto ao romantismo, viu, Marcial? Porque acho que a gente vai olhar, principalmente nessas fases iniciais, o brilho no olho de fazer um negócio acontecer é muito importante, porque o cara, mesmo sendo mais profissional, ele vai apanhar muito, ele vai tomar muito não. O processo de validação significa que você vai tomar muitos nãos até tomar um sim, né? Então, se você não tiver um pouco desse romantismo ali, esse brilho no olho, você fica pelo caminho. Tem uma outra pergunta aqui do Marcial que fala um pouco dessa questão da montagem do time, muitas vezes focado numa questão de pejotização, né? Prolabore, relações assim que ficam um pouco confusas, né? Que é um pouco desse nó que a gente falou que lá na frente desatar pode ser complicado, né? Não sei se vocês têm algum comentário nesse sentido também, Camila, nas análises. E eu acho que ele
conversa com o que a gente acabou de falar. Então, tem gente mais profissional, tem gente mais preparada. Você lê um ponto que eles trazem é que o investimento muito alto em Prolabore fez com que os investidores ficassem bravos. Então, assim, se você partindo do princípio de se você é empreendedor, você está criando um negócio seu, você não precisa... Essa é uma coisa que eu acho que ainda vai mudar aí no curto prazo. Ser empreendedor, você não precisa receber tanto para isso, ajuda de custo. E não necessariamente assim. Era assim quando você pegava os caras novinhos, saindo para a faculdade para criar uma startup. Quando você tira a gente do mercado para criar um negócio desse, você pega a gente com experiência, que vai deixar muita coisa na mesa, porque se já é alguém que já está há muito tempo trabalhando, deixa stock options, deixa RSUs de empresas, deixa plano de coisas. Enfim, todo mundo está amarrado. As pessoas que têm carreira mais longa, elas estão amarradas em alguma coisa. Para você deixar tudo aquilo, você tem que pensar e fazer um trade-off. E isso está começando a acontecer mais forte. Então, assim, eu quero as pessoas mais capacitadas, eu quero as pessoas mais preparadas, eu quero trazer gente que foi os grandes executivos. Mas eu não quero pagar por eles. Então, aí é onde começa que tem que começar a fazer o trade-off. O que ele traz de vantagem e vai ter que subir. Se você pega hoje os salários médios de startup versus o tipo de profissional que está sendo demandado, é pouco compatível. Então, assim, o seu risco começa a ficar muito alto para você conseguir começar um negócio. Tem que ter o romance, mas o romance não é tudo, né? Tem que também compensar essas pessoas, né, esses times de uma forma adequada. Mas se eu puder contribuir aí, acho que assim, aí falando principalmente da equipe fundadora, né? Porque teve um movimento bem grande, inclusive, não só da equipe fundadora, né? Mas das startups trazerem executivas renomados no mercado, né? E agora que, inclusive, os investimentos deram uma esfriada, tem rolado um fluxo contrário, assim, dos executivos voltarem para o mercado tradicional. Mas acho que a equipe fundadora, ela tem que assumir um risco maior mesmo. Assim, é óbvio que se você trabalhar com founders que estão ali com a corda no pescoço, putz, eu não sei se eu vou conseguir pagar meu aluguel, a escola do meu filho, é um problema, porque ele vai tirar o foco do negócio para a sobrevivência pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ali o dinheiro tem que ser mais para o negócio do que para o founder, né? Então ele tem que saber que, putz, ele está comprando um risco maior agora, está saindo da vida executiva, vai ter que apertar bem o cinto, né? Vai ter que se preparar para isso, porque mais para frente essa compensação vai vir X vezes mais, né? Acho que esse é um... A gente falou bastante aqui desse pilar de pessoas, né, nessa fase de validação, porque realmente parece ser ali um gap e uma oportunidade, né, para as startups trabalharem o tema relevante nessa fase, né, para que a gente possa chegar na tração, né, Isa? Aí agora a gente já está falando da startup que conseguiu chegar na tração, a gente está indo para mais um patamar aqui de maturidade, né? Bacana, exato. Então, assim, a tração é a aplicação do Product Market Fit, né? Assim, em termos gerais, é ter certeza que o seu produto teve adequação ao mercado. Então, aquele serviço, aquele produto que está sendo oferecido já foi validado, e agora a sua missão é continuar crescendo, conquistando cliente, conquistando mercado, e, claro, novos desafios para poder fazer essa expansão, né? Então, o que nós vimos na nossa pesquisa, pessoal, que é que as coisas começam a virar, né? As startups, elas começam a apresentar baixa ou médio nível de maturidade nos pilares, e os investidores começam a exigir mais, né? Então, nós vemos isso acontecendo muito claramente no pilar de pessoas e recursos, de tecnologia e também de processos de accountability. Então, Dani, eu queria começar com você, assim, qual que é a sua opinião do que está acontecendo aqui, né? Será que os empreendedores, eles ficam tão focados no crescimento, né? Voltando para o foco aqui, né? O foco é no crescimento, que eles acabam se perdendo na aplicação das práticas? Eu acho que, até lendo a pesquisa, assim, dá para ver que o gap ali entre a expectativa e o framework em relação ao que acontece na prática, o que é aplicado pelas startups, começa a ficar bem discrepante aí, né, nessa fase de tração. E eu acho que tem muito a ver com a fase com que o empreendedor vive até aí. Primeiro que essas coisas vão acumulando, né? Se você foi deixando débitos nas etapas anteriores, eles vão chegando aqui. A conta chegou, né? Normal.
Mas acho que a fase de tração talvez seja a fase em que o empreendedor ele precisa equilibrar mais prato, porque ele ainda não tem grana para montar um ultra time super especializado, né? Ele ainda tem um time que é um misto ali de gente generalista fazendo um pouco de tudo. Para o mercado, ele vai concorrer com empresas grandes, estabelecidas, então ele tem que se posicionar como uma empresa estruturada, né? Mas para dentro de casa está tudo pegando fogo ali. Ele está tendo que lidar com investidores institucionais pela primeira vez, ele está tendo que formar time, crescer time, pressão para escalar o negócio, para crescer o negócio, né? E fazer isso de um jeito rápido para que a concorrência não destruture o negócio dele. Então, acho que aqui é onde ele está equilibrando mais pratos. E esses pratos eles vão cair em algum lugar, né? E acho que aqui a gente tem visto que na parte de governança algumas coisas foram ficando para trás mesmo. Assim. Eu acho que é muito reflexo da fase que vive o investidor, de tudo que ele tem, do investidor, o empreendedor, né? As pessoas que estão nessa etapa e tudo que ele tem que equilibrar ali simultaneamente. Bacana. Vou fazer uma pergunta para a Camila, depois a gente volta nas perguntas do público, que nós já recebemos aqui algumas perguntas. Camila, tem outro dado muito bacana nessa fase, né, no pilar de pessoas e recursos, que 57% dos investidores têm a expectativa de que a startup, nessa fase, tenha um conselho de administração, mas nós vimos que só 18% delas, de fato, têm. Assim, na sua visão, né, de investidora, não focando só nesse dado, focando, né, em todos os dados ali dessa fase de tração, como é que você vê esse aumento de expectativas do investidor versus o que está sendo realmente praticado pelos empreendedores? Na verdade, isso também tem relação com o que ele acabou de falar. Que, assim, é muito prata, muita coisa no dia a dia da startup, são vários focos diferentes, você já não tem gente para fazer tudo. O conselho, você ter um conselho, você ter pessoas orientando esses empreendedores, até encurtando alguns caminhos, ajudando a priorizar. Então, você conseguir ampliar isso para poder ter mais guias, para poder errar menos, para poder ir mais rápido no que precisa ir, para poder encurtar caminhos, isso é super importante. Então, ele não está pensando no conselho de administração. Quando a gente pensa no conselho de administração, você está pensando quem são as pessoas que estão suportando vocês nessa iniciativa. E aí é o conselho. Então, primeiro eu pergunto, lá no começo eu quero ter alguém para perguntar o que eu faço. Agora eu já sei o que fazer, vou sozinho? Não, calma. Tem outras coisas que você pode aprender ainda, então você precisa de gente ainda te suportando, até para cobrir eventuais gaps que você tenha no meio do time. E um outro ponto que tem interessante nessa aí é a questão da formalização de pessoas, que também apareceu. Porque aí você já não tem mais só os founders. Founders, tudo bem, você dá um percentual importante para cada um. Aí você já precisa começar a ter um plano de remuneração atrativo. Só que o plano de remuneração não pode ser só dinheiro, você precisa dar share, mas seu share ainda não vale muito. Então tem que ser alguém que aposta junto com você. E aí isso é uma coisa muito difícil de criar, que é exigido, mas que é difícil de criar, porque seu share não vale o tanto que você acha que vai valer ainda. Se você der demais, você perde muito. Se você der de menos, você não traz, gasta demais. Então, você começa a ter que fazer um... Exatamente. Então, nessa hora, quanto mais suporte você tiver, melhor para você conseguir ter esse tipo de apoio mesmo, e de experiência, e de trazer visões diferentes e te ajudar a encurtar caminhos. Maravilha. Bom, temos uma pergunta aqui, ó, acho que vai rolar uma mentoria hoje aqui para os nossos convidados, viu? A Bianca está falando o seguinte: eu tenho um negócio já implementado e gostaria de escalonar. Qual o primeiro passo que se deve dar para apresentar aos investidores? Camila, vou começar por você, que, né, deve ouvir aí muitos pitches de startups. Dá uma dica aí para a Bianca, por favor. Nossa, porque é muita coisa. Você tem que preparar, tem que organizar a empresa. Inclusive, Bianca, se você quiser, depois você me procura, a gente conversa um pouquinho. Ou Léo, aí já fazendo negócio. Tem alguns cursos, tem algumas coisas que você consegue ver quais são todas as coisas que você precisa já ter estruturado e preparar. Mas, basicamente, você tem que conseguir explicar para um investidor qual o problema você está resolvendo, qual o potencial do seu negócio e o que você já tem feito. E uma coisa super importante, que às vezes, qual que é o seu diferencial? Qual que a gente chama lá na BR o secret sauce. O que te faz diferente dos outros? Por que você vai destacar e os outros não?
Então, precisa consolidar isso tudo, mas terei o maior prazer em conversar com você e te orientar um pouquinho nesse processo, Bi. Legal. Dani, por favor, sua opinião também. Legal. Acho que tem algumas coisas que dá. A Camila já deu uma aula aqui, mas tem algumas coisas que acho que vale a pena para essa fase de preparação para falar com o empreendedor, né? Que são para falar com o investidor, que são importantes. A primeira é olhar que tipo de investidor você está buscando, porque hoje tem aceleradoras, tem grupos de investidores anjo, tem investidores anjo que são especialistas em determinados mercados, tem perfis mais generalistas, tem gente que vai investir em startup em estágio mais inicial, tem gente que vai conseguir investir e apoiar startups em estágio mais avançado, tem fundos especialistas. Então, acho que você conhecer bem, olhando para o seu negócio, que perfil de investidor se encaixaria, quais são as teses desses investidores, e mais, como que esses investidores conseguem acrescentar, além do dinheiro no seu negócio, nessa fase inicial, às vezes mais do que dinheiro, a gente precisa de apoio, a gente precisa do empurrão para acessar o mercado, para testar, para validar algum ponto. Então, acho que conhecer bem com quem você vai falar vai te ajudar muito nessa fase de preparação que a Camila falou aqui. Legal. Semana passada eu conversei com uma empreendedora que é investida do BR Angels e ela falou isso, né? É um casamento. Ou seja, tem coisas dos dois lados que precisam estar muito claro, precisam estar na mesa e precisam ser discutidos. Claro, você como investidor vai ter ali os seus pontos que você está buscando, mas você como empreendedor também tem que saber o seu valor e tem que ser muito assertivo nessa busca, né? E tem os perfis, tem grupos que se engajam mais, tem grupos que se engajam menos, tem gente que acompanha, que quer estar no dia a dia, tem investimento que quer estar no board, tem outro investimento que fala, não, depois você me dá. Então, assim, realmente precisa procurar o perfil que você precisa. E se for para alguém que vai participar do dia a dia da sua empresa, você precisa estar em alguém que é focado no que você faz e que vai agregar valor. É isso. Porque desculpa, Polônia, acho que você ia falar. Porque na prática não é que você está passando o chapéu e quem colocar o dinheiro aqui você pega. Se você está fazendo isso é porque você já está desesperada para o seu negócio e não é investimento que você está precisando. Você precisa dar uns passos atrás, né? Então, igual a gente fala que tem o Product Market Fit, tem o fit entre a startup e o investidor ali, né? Esse encaixe é muito importante. Isadora, acho até que existe muito material que ela pode pesquisar na internet sobre como fazer um pitch bem feito, né? Tem inclusive um nosso, né? No nosso site tem um caderno que fala sobre como fazer um pitch, que passa pelos temas aqui que a Camila colocou, né? Perfeito. Você descrever a dor, você descrever o mercado, o mercado endereçável, né? Então, é material bem legal que está lá também, né? Bem bacana. Boa lembrança, Ponzoni. Última pergunta para seguirmos em frente. Pessoal, aqui é uma dica, viu? Qual seria a melhor carreira hoje em dia no ramo de empreendedorismo? Engraçado que a gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui na nossa conversa, né? Que tem algumas coisas aqui no Brasil que para os próximos anos a gente parece que vai ter aí bons empreendimentos ou boas oportunidades, né? E aí eu vou deixar, inclusive, o Ponzoni participar também, Ponzoni. Se você quiser dar uma dica aqui para a Beatriz. Legal. Eu acho que a pergunta da Beatriz está mais na linha de qual seria segmentos, né? Estou imaginando que sejam segmentos, setores, né? Poxa, a gente comenta bastante que tem um mundo de possibilidades, né? Acho que é importante você realmente... sinceramente, encontrar algo que você realmente seja apaixonado. Né? Porque, como o Daniel falou aqui, é uma trajetória que exige bastante resiliência e tudo mais. Né? Então, você estar em algo, não porque você acha que isso vai, né, trazer muito dinheiro, mas, sabe, acho que tudo começa ali por você encontrar algo que você tenha uma paixão verdadeira, que case com os seus propósitos, né? E se isso tiver mercado, né? Se isso tiver encontrar product market fit, você vai ter sucesso, né? Então, acho que as pessoas, às vezes, se descolam um pouco do que é a verdadeira paixão, o verdadeiro propósito pessoal, por procurar fórmulas, né? Então, assim, eu acho que você fazer algo um problema que você se apaixone por resolver, né? Acho que é o principal, né? Assim, os grandes
grandes empreendedores sempre vão falar isso, né? E não é discurso preparado, é real mesmo, né? Quer dizer, a pessoa se apaixonou pelo aquele problema, se incomodava muito por não ter aquela necessidade atendida, né? Se apaixonou pelo aquele problema e foi atrás e encontrou, e aquilo realmente se comprovou, né? E teve escala, encontrou né? Realmente, inclusive, uma oportunidades não atendidas ali. Mas acho que tudo começou por essa paixão aí. Até um pouquinho desculpa, Camila, só fazendo o gancho com a pergunta anterior, um pouquinho do romance, do brilho no olho que a gente fala, tem que ter, né? Tem. Camila. Essa questão de apaixonar pelo problema, acho que uma das maiores lições que eu tive de empreendedorismo foi com o Bruno da ZUP, que ele sempre falava, apaixona pelo problema e não pela solução. Porque muitas vezes, ao longo que você vai desenvolvendo a sua solução, você começa a gostar da sua solução. Você perde o foco no problema que você estava resolvendo, você não sabe se você está resolvendo o problema da melhor forma possível. Então, sempre voltar para isso, qual que é o problema que eu quero resolver? Eu estou resolvendo a melhor forma? Ah, mas minha solução está boa, mas é a melhor forma? Não. E assim, às vezes eu via coisas que é de questionar mesmo. Falava, nossa, tinha um produto que era lindo. Ele falava assim, não sei se esse produto é o melhor. Falam, como não? É lindo. Não, mas pode ser que tenha uma forma melhor de eu resolver isso. Então, sempre ter isso na cabeça. Essa paixão por resolver algum problema e sempre olhar para ele da melhor forma é super importante. E aí, só um comentário. Talvez a melhor carreira não é empreendedor. Porque, exatamente, se você procura uma carreira, um negócio mais certeiro, é muito mais fácil você construir isso como executivo do que como empreendedor. Eu falo como uma pessoa que por 20 anos ia na carreira de executivo feliz da vida, morria de medo de empreender, porque é bem mais desafiador, é bem mais incerto. Você não tem plano de carreira, não. Boa. Eu vi que... Dani, alguma última dica aqui para a Beatriz? Eu acho assim que aqui, acho que a melhor carreira, né? Acho que a melhor coisa é você encontrar um problema muito bom naquilo que você é muito bom em fazer. Assim, um problema muito importante de ser resolvido naquilo que você é muito bom de fazer. Então vai ter oportunidade financeira, no agro, na indústria, no varejo, aonde você estiver, desde que você consiga identificar esse problema e consiga resolvê-lo. E óbvio, tem coisas que toda startup precisa. Então, toda startup vai precisar de alguém de tecnologia, toda startup vai precisar de alguém de marketing, toda startup vai precisar de skills de gestão, administração, financeira, design, produto. Então tem algumas coisas que a gente sabe que vai precisar ali. Então se você quer participar de uma startup de alguma maneira, esses são caminhos que todas elas vão ter de algum jeito. Vamos para mais uma pergunta antes da gente entrar. Última pergunta e a gente vai para... Legal. Tem uma pergunta aqui do Fábio. Um abraço para o Fábio, um amigo nosso, um amigo da PwC. O Fábio é CEO da Prati, antiga Lucofit, né? Empreendedor. E tem uma pergunta aqui para a gente, ela até direciona para a Camila, né? Como a Isa falou, né? A gente virou um debate interessante aqui, mas ele pergunta assim... Dado o cenário econômico que a gente vive hoje, global inclusive, né, de juros altos, de uma maior escassez de capital de risco, o que a Camila enxerga que seria uma boa estratégia de business plan para 2023, né? E ele manda um abraço aqui para o Daniel, finalizando a pergunta, né? Mais uma pergunta de 1 milhão de... Exatamente, pergunta de 1 milhão de novo. Mas, na verdade, assim, o que eu vejo? Eu acho que é a questão do fundamental e do diferencial da empresa. Então, assim, o que vai te gerar diferencial que vai fazer com que você seja escolhido? A questão, quando fala de diminuir investimento, não é que não vai investir, você vai escolher melhor onde você investe. Você investe onde? Em quem está mais bem fundamentado, em quem tem uma possibilidade de mercado maior, em quem está bem estruturado. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui hoje é o que eu considero importante para ver quem que vai receber o investimento e quem não vai. Porque a única questão é essa, vou começar a selecionar, não vai ser tudo que eu vou apostar. Então, seja o melhor, seja estruturado,
tenha um bom plano, o business plan que seja consolidado, que seja estruturado, que tenha uma possibilidade de crescimento, porque quando o dinheiro está mais escasso, e com juros altos, você quer uma possibilidade de retorno maior. Então, é arriscado investir numa startup? É arriscado. Então, a minha possibilidade de retorno, já que o juros está alto, tem que ser maior ainda. Então, você tem que me mostrar, você tem que fazer uma empresa que consiga me trazer visão desse resultado. Que aí, se vai trazer o resultado ou não, a gente vai ter que ver. Algo que a gente também começa a observar, se tornando também uma opção interessante, são os investimentos de corporate venture capital ou mesmo, né, parceiros estratégicos, né, investidores estratégicos, né? Que é até o exemplo do Fábio, né, que é um assunto para ti, hoje, né, tá dentro de uma estrutura maior, né, de uma corporação, né? Também é um caminho. E isso faz a gente chegar na fase de escala, né? Boa, Ponzoni. Na fase de escala, que seria essa última fase dentro desse framework, né, que a gente adota, a empresa, ela, enfim, passou por todas aquelas etapas, ela está estabelecida, e aqui o grande desafio, como o nome fala, né, é crescer de forma acelerada, né? Crescer acelerado, explorar as oportunidades, expandir o negócio, e aqui é uma fase já onde você tem investidores, você já teve rodadas, você está preparando novas rodadas, né? Então, o tema governança corporativa, ele cresce em exigência, tanto no que o framework prescreve, quanto nas expectativas dos investidores, né? E aqui a gente viu grandes discrepâncias, né, entre expectativa de investidor e as práticas adotadas, tá? Lembrando, né, pessoal, que foram questionários enviados, né? As startups responderam um questionário baseado no framework, os investidores também, né? Aqui as discrepâncias maiores que a gente encontra continua ali na questão de pessoas, né? Então começa a surgir aqui, por exemplo, a necessidade de existir um plano de sucessão. Então 57% dos investidores esperam ter um plano formal, 9% só das startups afirma possuir, né? Aqui você começa a ter que tratar também de questões associadas a questões regulatórias, questões de fiscalização, né? Então, o investidor aqui espera que a startup esteja numa situação bem mais controlada no que se refere a cumprimento regulatório, cumprimento de fiscalização, né? E que já possua estruturas ali capazes de lidar com esses aspectos, né? Então, 51% dos investidores esperam ver uma relação com órgãos de reguladores de fiscalização mais estruturadas, só 18% das startups afirmam ter, né? Então, começam a surgir gaps importantes de resolver aqui nessa fase, né? Aí, Daniel, na sua experiência, novamente aqui, de relacionamento com startups mais maduras, né? Qual você acha que são os principais motivos assim, da startup nessa fase avançada a se apresentar com baixa aderência ao framework, né? Aqui acho que tem um pouco a ver com o que eu falei na etapa anterior, assim, acho que primeiro tem um débito acumulado aqui, né? Se ela não conseguiu ir acompanhando etapa a etapa, essas coisas elas vão estourar aqui, os pratos vão cair aqui. E acho que uma perspectiva interessante da gente colocar, vestindo um pouco o chapéu da equipe fundadora aqui, né, é que, pensa uma startup que chegou ao estágio de unicórnio ali, né? Ela vai gastar quanto tempo para fazer isso? 6, 7, 8 anos. Para sair de um PowerPoint para um negócio de $1 bilhão, né? Para virar uma empresa grande, né? Para virar uma empresa relevante no mercado. Cara, isso é muito maluco, né? Isso significa que cada estágio desse aí, a gente, se você pegar na média, a gente vai passar 1 ano e meio, 2, para virar a chave de uma coisa para outra. E é muito difícil você fazer tudo ao mesmo tempo nesse ritmo, nessa velocidade de crescimento. Você precisa priorizar, e você vai priorizar aquilo que vai, nitidamente, aquilo que você está vendo que está te levando ao crescimento. É óbvio que as questões de governança, elas são importantes, elas devem ser...
mas é muito difícil ser diligente com todas essas coisas ao mesmo tempo, na mesma proporção, nesse ritmo de crescimento. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente aqui, e aí é a virada de chave que a gente precisa ter nessa etapa, é que uma vez que você chegou numa fase de escala, você já passou por aquela parte de validação da ideia, do problema, do produto, você já encontrou os seus canais ali, os seus meios de crescimento, você consegue enxergar um pouco mais o longo prazo, você já começa a se comportar talvez até mais parecido como uma empresa tradicional em termos de crescimento, governança, meios de financiamento, né? Então você consegue ter uma visibilidade maior, um horizonte maior. Então aqui talvez seja o momento de, pô, legal, deixei um monte de prato cair pelo caminho. Acho que aqui é o momento do empreendedor parar, respirar e falar, não, agora eu preciso resolver todas essas coisas que eu fui deixando para trás, ajustar a minha governança, até porque isso vai ser fundamental. Eventualmente, essa empresa ela vai querer fazer um IPO, ela vai querer fazer uma saída estratégica grande. E o nível de exigência dos investidores nessa etapa, em termos de governança, vai ser infinitamente maior do que era, e aí a Camila pode concordar ou discordar, mas acho que ela vai concordar comigo, o nível do investidor que vai fazer um aporte maior ou de um comprador aqui é muito maior, e a responsabilidade que a startup tem em termos de capital que gira ali é muito maior, o impacto que isso pode ter do que era quando ela está no comecinho. Então, no comecinho você pode ir negligenciando algumas coisas. Aqui, se você deixou os pratos caírem, agora é hora de falar, não, vamos arrumar a casa, aproveita essa etapa para preparar e estruturar as suas iniciativas de governança, porque elas vão ser fundamentais aqui. Já é uma questão de sobrevivência aqui, já é uma questão de você conseguir ter um negócio sadio para o futuro. Camila, quando a gente fala dos pratinhos, né, que caíram e que não podem cair mais, uma coisa positiva das respostas aqui, nessa fase de escala, é que quando a gente fala, por exemplo, de processos e accountability, essas questões de apuração de resultado, orçamentação, elas já estão bem mais estruturadas, né? Ou seja, a gente tem aqui 82% das startups possuem controles internos para apuração de resultados, 77% possuem planejamento orçamentário estruturado e tal. Aí, quando a gente vê, assim, na função ou área de relacionamento com investidores, esse número cai ali para 16%, né? Qual que é a interpretação que você tem em relação a isso, né? Quer dizer, será que o empreendedor, ele não está, individualmente, se reconhecendo como a área de relacionamento com investidores? Comenta um pouco assim do... Exatamente, por isso que eu falei no começo, a área de investidor é um empreendedor. Só que aqui ele já é mais um monte de coisa. E engraçado que aquele que ele acabou de falar, e ainda estão esperando que ele já faça o plano de sucessão dele mesmo. Ele camelou lá 6 anos, ele agora está num negócio para fazer para dar um próximo passo, e aí é engraçado vocês verem os seriados aí do Uber, do Uber e do... WeWork, tem o Spotify agora também. Você vê, a pessoa não está preparada. Como plano de sucessão? Tipo, eu cheguei aqui, agora sou eu. E às vezes não é. Mas esse cara que foi relação com o investidor, aí ele começou a criar o produto, e aí tem um pouco dessa questão da maturidade, de qual que vai ser o papel. Agora ele não vai ser mais tudo, ele vai ter algum papel dentro da organização que ele precisa definir qual que é o papel que ele vai ter. E se ele não for o cara do investidor, ele vai precisar de alguém para fazer isso. E se ele não for o cara que vai implementar a governança, ele vai precisar de alguém para fazer isso. Ele não vai conseguir fazer tudo. Exato. Então, tem um pouco, eu vejo isso muito, nesse momento, é a questão do empreendedor se reconhecer do tamanho que ele é, aceitar as limitações que ele tem e entender onde ele precisa de ajuda. Pode ser que ele precise de alguém, de um CEO, pode ser que ele precise de algum parceiro de algum assunto específico, mas ele precisa assumir. E é uma hora que assim, a pessoa foi construindo o império. Agora eu não sou mais suficiente? Peraí. Então, aí começam a gerar esse tipo de problema. Então, na minha visão é essa. E aí ele também não está mais preocupado. Agora eu já tenho caixa. O meu salário, quem paga sou eu. Esse negócio aqui, que não era ninguém, agora é uma empresa grande e eu que criei.
por que eu vou preocupar em ficar dando satisfação para o meu investidor? Já olha o tamanho do negócio que eu fiz para ele. Então, assim, tem uma questão egóica aí no processo de crescimento das empresas que aparece muito nesse momento. Legal. Bacana. A gente tem mais uma pergunta da nossa audiência, e aí depois acho que, se não tivermos mais perguntas, a gente já começa a se encaminhar para o encerramento. Então, Camila, diante de um problema onde o ESG é um tema global, criar uma startup nessa área, nascer global ou ter uma estratégia de expansão no futuro? Qual seria melhor? A pergunta da Ana Montanha. Da Ana Montanha, exatamente. Eu acho que para empreendedorismo não tem fórmula de sucesso. Depende muito do que você vai fazer. Dependendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo da nossa. A nossa é o primeiro passo que a gente está trabalhando é a questão de contabilidade, carbono, essas coisas. Tem muitas regras locais, tem muitas regras globais. Então, por mais que você opere com estándares globais, tem muita coisa que você precisa conseguir localizar. Você precisa trazer dados que são relacionados à nossa política fiscal, econômica, etc. E se você quiser fazer para todos os países, você não vai conseguir. Agora, não, eu quero fazer uma coisa que é mais específica, não depende de regulamentação local, é um negócio que é altamente escalável, tudo bem, aí você já fazer um negócio nascer global. Então, depende muito do posicionamento. Sem contar que tem a questão de atingir o público. Então, você já começar a vender no global, aí você tem que ter uma estrutura gigantesca, aí você já começa a ter um operacional gigantesco, porque global não é pôr na internet para vender. Você tem que ter estrutura de empresa, você tem que ter todo o back-office ali, você começa a criar uma operação muito grande para um negócio que ainda é pequeno, que você ainda está testando. Então, eu acho que depende muito, mas no geral, você precisa estar mais fundamentado um pouco do que nascer global. Isso aí. Bacana. Bom, eu queria, caminhando aqui já para o encerramento, eu queria agradecer muito a participação do Daniel e da parceria com Liga Ventures, representada por ele aqui na realização dessa pesquisa e no estudo que a gente publica hoje, e pedir para o Daniel dar uma mensagem final, né, para a nossa audiência aqui. Daniel, por favor. Pô, legal, obrigado. Primeiro, mais uma vez agradecer aqui, Ponzoni, Isa, Camila, super legal estar aqui hoje e dividir com vocês, foi super legal participar da construção desse material, até porque governança não é um tema que a gente vê ser debatido todo dia, assim. Todo dia a gente vê evento ligado a como captar investimento, como captar, como estruturar a sua operação de marketing, mas governança ainda é um tema cascudo ali para as startups. Mas, ao mesmo tempo, acho que vale esse estudo é legal porque ele ajuda muito a desmistificar algumas coisas, né, desse mercado. Às vezes, a startup olha e já fala, não, governança, esse negócio não é para mim, não. Mas, na prática, a gente está falando de, cara, estrutura o seu... alinha as suas expectativas, define a sua estrutura social, define... Como que você vai operar, como você vai crescer, você já está fazendo isso, só não está percebendo, né? Assim, quer dizer, você vai ter que fazer de algum jeito. Então, eu acho que a iniciativa ela ajuda a tornar isso mais acessível, e isso é muito legal. E trazendo a perspectiva de pessoas que empreendem e de pessoas que investem em startups. Então, eu acho que vai contribuir com o ecossistema de uma forma bastante ampla. Assim, eu recomendo demais que as pessoas baixem e olhem o material, porque tem muita informação que não está disponível, assim, que a gente não tinha disponível por aqui, muita coisa inédita, ficou muito legal mesmo. A pesquisa ela é inédita, é a primeira vez que se faz, então, assim, inclusive corajoso da sua parte, da Camila, estarem aqui debatendo uma pesquisa, um tema que ele ainda vai crescer no debate, né? A gente está numa primeira discussão, tem muita coisa que a gente ainda procura tentar descobrir o que está por trás dos resultados, né? Queria agradecer muito aqui também a participação da Camila, brilhante aqui a sua participação, agradecer BR Angels, né? Que você também representa aqui de uma certa forma, né, como parte do grupo, e também pedir para a Camila, além de agradecer, pedir para ela dar uma palavra final aqui para a nossa audiência. Muito obrigada, então agradeço novamente vocês, foi um super prazer estar aqui, agradeço Orlando também pela oportunidade. Eu achei esse estudo sensacional, porque assim, eu acho que a gente aprende eu falo que a gente aprende com framework, se aprende.
mas com o que está fora você aprende muito também. Eu estava falando isso ontem com um grupo, falei, a gente aprende talvez mais do que o que não fazer do que com o que fazer, porque o empreendedor está sempre devendo. Ele já começa achando que ele tem que fazer tudo, e ele não tem que fazer tudo. Só que esse negócio do eu tenho que fazer tudo e não estou fazendo tudo, você já começa com um peso gigantesco nas suas costas. E que você pode tirar? Então, esse framework, por exemplo, é um que faz. E aí tem alguns negócios nessa pesquisa espetacular, que é algumas coisas que falam assim, olha, você está fazendo isso aqui, você está perdendo tempo. Nessa hora não é bom. Ah, acordo de acionista, por exemplo, no começo, fala, é bom fazer, porque o empreendedor precisa disso. Agora, se nem é recomendada essa prática de gestão, se nem o investidor exige isso de mim, e eu estou fazendo, e não faz bem para mim também, eu não preciso disso. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou perdendo tempo. Então, você começa a conseguir distinguir isso também. Você precisa ter um propósito que você está fazendo. E aí, o seu bolo de coisas que você está devendo é bem menor. Você consegue focar mais e atingir a expectativa de todo mundo. Bacana, super obrigado, gente. Isadora, você que foi uma entusiasta da pesquisa, teve horas e horas de trabalho aqui para tirar isso do ar. Queria também ouvir sua palavra final aqui. Obrigada. Tá? Eu brinco com as pessoas aqui que foi quase uma gestação mesmo, né? Foi um filho, a gente coloca tanta energia nisso, né? Envolve tantas etapas. Mas acho que, Ponzoni, primeiro eu queria agradecer a participação dos empreendedores e dos investidores. De fato, esses insights relevantes que nós estamos provendo para o ecossistema é fruto deles, da participação deles. E a nossa expectativa é que não seja só um retrato de agora. Né? Nós queremos, de fato, fazer isso de forma recorrente, porque nós acreditamos na evolução do ecossistema. Né? Falamos um pouco antes aqui sobre como os empreendedores eles se tornaram mais profissionais e evoluíram, porque o ecossistema no Brasil evoluiu, e é isso que a gente espera, a gente torce muito por isso. Então, espero que a leitura seja muito agradável para todos vocês, que traga, de fato, insights relevantes, e contamos com a participação de vocês em 2023. Isso aí. Bom, pessoal, queria, para finalizar, agradecer toda a equipe de Clients and Markets da PwC, que está nos suportando aqui desde o início da pesquisa, né? É um time liderado pela Paula Pavon, né? Queria fazer um agradecimento especial ao Danilo Mecenas, que trabalhou muito com a gente aqui na edição da pesquisa, né? Muito agradeço demais, né? Danilo. E todo o time envolvido, tá? A pesquisa já está disponível no nosso site, né? A gente, como a Isa falou, a gente espera que seja uma contribuição às startups, aos investidores, ao ecossistema como um todo, né? A gente está à disposição também, né, através das redes sociais, do site da PwC, para a gente estender essa conversa. E, por fim, o agradecimento principal à nossa audiência, né? Vocês que estiveram com a gente aqui por essa um pouco mais de uma hora, a gente agradece muito e espera que vocês possam ter bastante proveito com esse material e que a gente continue, né, nesse círculo aqui de convivência com vocês, trocando ideias, as perguntas foram ótimas. Super obrigado, a gente fica por aqui então. Um abraço.